Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Hoje eu trouxe para vocês uma questão que é muito interessante de um filósofo francês, se chama Edgar Morin, super contemporâneo, está vivo ainda hoje, né? Bom, ele faz parte dos filósofos, dos pensadores, dos cientistas que criaram o conceito de complexidade, né? Complexidade, que leva em conta o corpo, a mente, a cultura e tal. Ele tem um livro que eu gosto muito, que se chama Os Meus Demônios, em que ele fala quais foram as situações que ele viveu, as forças de pensamento, as forças políticas, as forças relacionais que moveram ele na direção da produção desse conceito de complexidade, né? Tanto para a teoria do conhecimento, quanto para a política, quanto para a utopia e tal. Enfim. E é um livro muito, 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 muito bonito, né? Porque mostra a relação entre vida e produção teórica. E aí, nesse livro, ele tem um capítulo em que ele discute ética. E nesse capítulo sobre ética, ele fala de uma coisa que é a ética da compreensão. Então, eu vou começar lendo um trechinho desse subcapítulo em que ele fala disso, que seria uma ética da compreensão. Ele diz assim: compreender por que e como eles, aí ele põe eles entre aspas, chegam a ter ideias, opiniões e crenças que julgamos absurdas ou ignóbeis, conduz-nos a uma ética da compreensão. Quer dizer, ao invés de eu apenas xingar os neofascistas, os bolsonaristas, né, embora eles mereçam, que fenômeno é esse, né, essa ética da compreensão? Aí ele diz assim, a compreensão deve preceder o juízo e até a condenação. Por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, alguns crimes de guerra, alguns agentes de crime de guerra nazistas foram julgados, condenados e tal, né? O que ele está dizendo, ok. O que ele está dizendo é assim, olha, antes disso, talvez seja muito importante compreender. Compreender o quê? Como foi possível o nazismo? Como foi possível que tantos médicos aderissem à teoria da raça nazista, né? Como é possível que aqui no Brasil tantos médicos tenham aderido à fake news da cloroquina? Como é possível que tanta gente que nós conhecemos, né, assim, das relações sociais, pessoas que nas relações de proximidade são até amigáveis, como que elas se deixaram levar por um discurso como o do Bolsonaro, né? Como um discurso racista, machista e tal, né? Como que é possível, né, que o próprio Bolsonaro tenha se construído, né, como ele se construiu, né, que ele acredite nas coisas que acredita ou que ele se disponha a servir as forças que ele serve, né? Então, assim, mesmo que não sei o que vai acontecer, mas vamos supor que o Bolsonaro saia da presidência e ele seja condenado, né, por crime contra a humanidade em função de todas as denúncias, do modo absurdo como ele tem lidado com a pandemia, né? Mesmo que ele seja, vamos supor que ele seja, então, condenado, isso não impede, né? Isso não é suficiente, isso não nos impede de tentar entender como é possível, né, que exista um movimento político com essas características que o bolsonarismo tem, né? Que relação que tem isso com a escravidão no Brasil, em que mundo, em que posição social que essas pessoas estavam para se formarem dessa maneira, para organizarem a rachadinha com a maior tranquilidade do mundo, né? Como um hábito, como algo comum, né? Pelo menos é a denúncia, né? Sobre as rachadinhas. Então, assim, compreender é mais importante do que condenar, porque a compreensão nos favorece saber como isso é possível, né? Como isso é possível, que fenômeno é esse, né? É isso que o Edgar Morin propõe. E ele diz assim, quando a compreensão está fora da ética, e principalmente do sistema de justiça, a gente entende que a justiça tem a ver com punição. E é muito primitivo, muito infantilóide achar que justiça tem a ver apenas com punição. Então, assim, se prende-se, né, um ladrão, um assassino, um corrupto, por exemplo, né, ou um genocida,
por exemplo, não é apenas para punir, é porque aquela pessoa ela produz um risco para a vida social, para a vida comum. Então, você afasta ela da vida social. Isso não, se for só punição, não adianta nada, a gente descarrega, a gente vai fazer dessas pessoas o bode expiatório dos nossos próprios maus sentimentos, do nosso próprio ódio, da nossa própria crueldade. Mas se a gente entende que isso tem a ver com afastar as pessoas, mas também compreender como aquilo é possível, como esse ato é possível, como foi possível, né, um modo de funcionamento que debocha do sofrimento das pessoas que estão perdendo amigos e parentes com a Covid-19, né? Isso também me ajuda, isso desenvolve o meu sistema perceptivo, cognitivo, e eu sou capaz de entender que forças que produziram aquilo, e eu desindividualizo, né? Isso tem a ver com a sociedade, né? Que está relacionado com o mundo no qual nós vivemos, e que não caiu do nada uma ideia do céu na cabeça do sujeito, né? Essa é a questão da ética da compreensão. Aí ele diz assim, compreender esta palavra faz imediatamente sobressaltar aqueles para quem seria preciso ter medo de compreender, com medo de desculpar. Olha só que interessante. A gente, às vezes, tem medo de compreender com medo de desculpar. Olha só, não se trata da questão de desculpar ou não. Não tem que associar uma coisa a outra. Você pode compreender e nem por isso você diz, então tá, então continua aí no mundo sendo genocida, né? Ou continua aí no mundo cometendo crimes, né? E isso acontece na conversa pública, eu percebo muitas vezes, quando a gente começa a aprofundar um assunto, já vem alguém e diz, mas você está querendo então desculpar essa pessoa. Então, mas isso é desculpa. Não se trata de desculpa, né? A pessoa que está associando compreender a desculpar. Aí ele diz assim, portanto, seria preciso não querer compreender nada, como se a inteligência comportasse um vício horrível, o de conduzir à fraqueza e à abdicação. Então, ele diz, você está condenando a própria inteligência, né? Condenando a própria inteligência. Né? Ou seja, a inteligência é fraca. A inteligência é fraca. Aí ele fala, esse argumento é o mais obscurantista que pode haver, né? Aqueles que não querem compreender condenam a compreensão pelas suas consequências, quer dizer, porque ela impediria a condenação, que vai dizer que não, né? Você pode condenar uma pessoa tendo em vista o risco que ela tem para a sociedade e não necessariamente a punição, mas isso não impede você de compreender o fenômeno, né? Bom, aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre a compreensão no sentido do perdão. Ele vai dizer assim, bom, existe um elemento, sim, de perdão com relação à compreensão. Ele fala assim, olha, vamos ler, né? Fala assim, a compreensão tende, com efeito, né, realmente, a impedir o castigo físico, ou seja, a tortura, mas ela não impede a condenação moral, no sentido, olha, isso é um mal para a sociedade. Por quê? Porque a condenação moral favorece, ela é favorecida, né, e ela favorece o juízo intelectual, né, que a gente favorece a própria compreensão intelectual dos fatos, né? Bom, só para fechar, né, já que a gente gosta das explicações sensório-motoras das palavras, né? A palavra compreensão, ela é uma palavra que vem do latim e ela junta, né, o com, que significa junto, em conjunto, mais preêncio, do verbo preender, que significa agarrar, prender. Então, compreender é pegar junto, agarrar junto, né? Ou trazer para perto, né? Prender, segurar aquilo e ver, trazer para perto, colocar mais próximo dos olhos, né? Ter uma manipulação melhor daquela coisa que está sendo submetida, né, ao processo de compreensão, trazer para perto para conhecer. Tá bem? Então, olha só, visitem o canal Filosofia em Movimento também, a gente está com vários projetos lá. Nós estamos com um curso de extensão, né, sobre filosofia corpórea e psicoterapia corporal, são 120 horas,
pode entrar agora ainda é possível entrar, porque a gente tem gravado as aulas, então criamos um sistema em que as pessoas, ao acessarem essa informação, podem se atualizar e participar, né, do curso. E temos a Escola da Tenda, que hoje é sexta-feira, né, eu estou gravando isso na quarta, já tem um curso novo lá sobre atuação na Escola da Tenda, né? Educação somática, levando em conta a criatividade, tá? Vou trazer mais informações, mas está muito bom. Tem videoaulas teórica e práticas, uma apostila e um livro da professora Janaína Gaia, exclusivo para esse curso. Deixem os seus comentários e semana que vem eu posso ler e discutir com vocês, tá? Dar as respostas, enfim, trazer mais questões. Um grande abraço e até semana que vem.